muito bem-vindos. Meu nome é Luciano e eu estou encarregado para um bate-papo com vocês, uma palestrinha que chama A Construção de Laços em Nossa Vida. A gente vai discutir isso à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente, para vocês, né? A gente vai falar, o tema de hoje é a construção de laços em nossa vida. Daí a primeira coisa que a gente pensa, uma vez que a gente está tratando do Espiritismo, é de que vida que a gente está falando, né? Porque quando a gente está encarnado, é como se essa vida da gente fosse tudo. Se as coisas que acontecessem com a gente fossem tudo. O mundo acaba ou a felicidade se instala em função do que acontece nessa nossa vida atual encarnada, né? A gente fica muito feliz ou fica arrasado conforme as coisas que nos ocorrem. E tem um sentido para isso. É importante que a gente leve a sério nossa encarnação, porque ela é uma oportunidade de redenção, de aprendizado, de construção da vida eterna, né? Mas a gente não pode, muitas vezes, querer pegar um atalho e comprometer a vida verdadeira, a vida futura, por causa da vida encarnada atual, né? Aqui é como se fosse um jogo. Só que o jogo passa rapidamente e a vida continua. A vida eterna continua. Essa vida, ela é feita também para a construção de laços. Tanto é assim que a gente nasce numa família, nós somos totalmente indefesos e impossibilitados de sobreviver fora do meio familiar ao nascer. A gente precisa de cuidados. Quando a gente nasce, por muito tempo, alguém tem que cuidar da gente. E essa é uma lição de amor. Essa é uma construção de laços. E esses laços a gente leva para a vida eterna. E muitas vezes esses mesmos laços, eles são simplesmente reparação de uma experiência anterior que não foi exitosa no sentido de construção do amor e da família universal. Pelo Espiritismo, a gente é capaz de entender que quando a gente desenvolve uma relação problemática com outra pessoa, a gente carrega isso com a gente. Né? Não interessa de quem é a culpa, essa não é a questão. A questão é que a relação tem problemas. E como o destino de todos nós é o amor, a gente vai se encontrar com essa pessoa até desenvolver a relação que Deus fez para cada um de nós, que é o amor. Né? Uma família só, universal. E esses laços a gente desenvolve no decorrer das nossas sucessivas encarnações, no começo. Né? Enquanto a gente ainda é primitivo, enquanto a gente ainda precisa de sensações para nos despertar para as necessidades. E nesse meio tempo, a gente vai acumulando essas relações, né? As que são prazerosas, as que desenvolvem o amor, elas estão para sempre com a gente. É que nem o conhecimento que a gente aprende. Aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. Ninguém pode, né, nos dizer que uma coisa que a gente tem certeza que não é. Uma criança, por exemplo, ela pode vir e não saber o nome das cores, mas depois que ela aprendeu, ela sabe. E é uma coisa intuitiva. Tão intuitiva que o semáforo de trânsito, né, traz aquelas cores e a gente não precisa ficar pensando, peraí, agora é verde, verde quer dizer o quê mesmo? Precisa? Não precisa.
a construção de laços em nossa vida. São laços eternos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se eu odeio uma pessoa, aquilo vai me transportar para o inferno. O inferno não é um lugar separado, o inferno é o nosso estado de espírito. Quando a gente está odiando, a gente está se envenenando, a gente está se matando, a gente está se angustiando. A gente está no inferno. E Deus não permite que esse estado se perpetue. Então, a coisa pode ir a tal ponto, segundo a nossa teimosia, em manter uma relação odiosa, a ponto de que um dos dois dessa relação pode encarnar como filho um do outro. Para quê? Para aprender a amar. A vida ensina. Tudo aquilo que a gente sente, a gente plasma. Para o bem e para o mal. E nos liga. O oposto disso é o amor. O oposto de uma relação doentia é o amor. E ele também cria um laço eterno. Só que daí não é mais o inferno, é o paraíso. Porque a presença daquela pessoa, a relação com aquela pessoa nos dá prazer. Nos dá conforto. Nos acalenta. E esse estado de espírito é o paraíso para a gente. Então, cabe escolher. Quais as relações, quais os laços que a gente vai construir. Porque essa é a questão. Essas relações não estão dadas. Quem ama ou odeia é a gente. E a partir dos nossos sentimentos a gente transforma essas ligações. No nosso inferno ou no nosso paraíso. A escolha é nossa. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que existem laços espirituais e laços corporais. Os laços corporais são passageiros e quando a gente dá muito valor para eles nos causam ilusão e dor. Enquanto que os laços com o espírito, eles são eternos. Esses aí a gente vai acumulando como um patrimônio pessoal. Como um patrimônio do mesmo nível dos conhecimentos que a gente vai amealhando através do nosso trabalho. Bom, dito isso, eu falo para vocês que a gente vai tratar desse assunto a partir do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Estranha Moral. É um título bem sugestivo, porque a moral é aquilo que a gente usa sem perceber, que é definir o que é bom e o que é mal para a gente. O que é positivo, o que é negativo para a gente. O que é mais ou menos a gente gosta, ou mais ou menos a gente não gosta. Porque a gente sabe que o mal ou o bem absoluto são muito raros na vida da gente. As coisas são sempre mais ou menos. Foi bom? Foi bom. Foi chato? Até que foi chato. Não é assim? A maior parte das nossas experiências, elas não são nenhuma catástrofe, nem 8 nem 80. Eventualmente podem ocorrer, dentro da nossa percepção, que assim seja. Dependendo sempre das necessidades que a gente plasma para o cosmos. A partir do momento que a gente plasma uma necessidade de ter uma coisa muito forte, essa coisa muito forte vai ocorrer. Mas sempre para o nosso bem. Sempre para a nossa necessidade de aprendizagem. E não foi porque Deus quis, não foi porque Deus castigou, foi porque nós plasmamos essa necessidade a partir dos nossos sentimentos. Então olha só que força que a gente tem, gente.
só no sentimento. O quanto que a gente precisa saber utilizar, né, para poder ter uma vida que a gente escolhe. Evitar a raiva, evitar o desespero, evitar tudo que nos faça mal. E tentar guardar para a gente, produzir, transformar tudo em sentimentos que vão nos fortalecer, que vão nos dar aquilo que a gente quer viver. É isso que o Espiritismo ensina. Mas é lógico que isso é uma moral estranha para a gente, né? Jesus veio trazer essa moral.